Bom, gente, o Pedro Malazarte tem uma passagem muito interessante que é a sopa de pedra do Pedro, que é um trava-línguas, né? Mas é um contexto que ele convence uma senhora a fazer uma sopa de pedra e cada vez ele vai pedindo um elemento novo para colocar nessa sopa. E vão legumes, verduras, carnes, né? Macarrão. A sopa nunca acaba, né? Quanto mais elemento tiver ali, mais gostosa ela fica. E é justamente assim que a gente aprende, né? É nessa sobreposição de elementos, é nessa majorança, como diria o Piaget, né? É, essa hermenêutica ou essa composicionalidade hermenêutica, como a professora Beth Almeida coloca, é justamente nessa questão da criação, da cocriação desses contextos. E isso nós fazíamos no magistério muito bem, né? Porque era um maker o tempo todo. Nós criávamos com diversos recursos e quando não tínhamos os recursos, nós procurávamos, desenvolvíamos esses recursos. E aí nós passamos, por exemplo, pela sucata, pela modelação em massa, os laboratórios, a costura, a culinária, aulas passeio, muitas aulas passeio, era muito divertido, né? E as publicações, porque a regência provocava a publicação. Nós tínhamos que mostrar o produto. E isso era um incentivo, né? Tanto para as crianças, que nos estágios nós realizávamos, lógico que monitorados pelos professores de didática, quanto também em sala de aula pelos próprios professores do magistério, os professores que acompanhavam a gente. Mas eu comecei aprendendo, né, de maneira analógica, com os videogames, né, com os jogos. O Atari foi algo muito importante para entrar no estado de flow que o Csikszentmihalyi trata em 2002, que é esse estado de fluxo, né? Você começa o game e você não quer mais sair dele, você faz uma imersão mesmo, e o Atari tinha muitas histórias a serem contadas, né? É, muitas possibilidades de jogos. Para além disso, era um conjunto de fios e cabos que você tinha que aprender a ligar e você tinha que aprender a mexer com o joystick e também com a TV. Era realmente algo que depois vai ajudar na técnica, né? Ou foi realmente algo que depois contribuiu com a técnica de mexer com os equipamentos eletrônicos mesmo, né? Com todos esses hardwares. O videocassete foi para além, porque aí a gente, diferente do Atari, ele era passível de cocriação, né, de remixagem, sobretudo. Então eu criava programas e a gente assistia esses programas juntos e remixava filmes da família, que depois nós também assistimos junto. Então, esses cacos, né, esses pedaços de cena que te ajudam a remixar. De uma maneira lógica, a publicação ainda não é num contexto da internet, mas uma publicação possível em sala de aula, na família, com os amigos, né, nestes lugares. O computador, né, em 1993, eu ganhei um desktop de tubo, um 386DX, se não me engano. E aí sim a gente já começa a trabalhar, né? A gente sai do ASDFG cedilha LK da máquina de escrever, né? Eu fiz isso e entrei na tela onde eu posso apagar o texto e mudá-lo na hora. E esse texto pode ser composto com fotografia, e aí entra no conceito de multiletramento da Rojo, porque você usa áudio, você usa vídeo, você usa fotografia, você usa texto, você usa várias linguagens para compor a mesma história. Né? O mesmo texto, essa composição. E quando você publica isso, as pessoas podem, né, contribuir para além, enfim, a remixagem propriamente dita. A educação na era digital de Pérez Gomes, sobretudo na técnica, né, o computador exigiu novos conhecimentos técnicos que sem eles você não consegue operar. Né? Ao mesmo tempo que você tinha utopias, desejo de construir, né, novas ideias de artefatos, esse desejo de construir, mas também tinha a questão da resolução de problema no trabalho, com as planilhas de Excel, com os sistemas em DOS e daí por diante. Esse aprender fazendo, nunca houve uma escola para isso, né? Isso foi intrínseco ou emergiu dos contextos de vida, dos contextos sociais, né? Estava no mundo do lazer, estava no mundo do trabalho, estava no mundo da família e principalmente no mundo do estudo também. E aí contempla o que o Nelson Preto fala sobre a cidadania digital, né? De você ter a oportunidade de evoluir nessa esfera digital. Antes da gente terminar esse bloco de vídeo,
eu gostaria de mostrar as construções. Lógico que eu passei por pesquisas, eu passei por muito trabalho funcional, né? Ou seja, repetitivo nas empresas, digitando códigos de produtos, fazendo atendimento de telemarketing, inventários em fábricas, inclusive programação de máquinas de produção. Então esse aprender era um aprender que levava também ao sustento, à subsistência, né? Na assessoria pedagógica, eu comecei a criar nos blogs. E aí o mundo da internet começa a permitir para a gente, é, a sofisticação também das máquinas começa a permitir para a gente essas remixagens e criações. Eu vou deixar todos os links para vocês ali do lado, mas eu queria navegar um pouquinho pelos blogs e eu criava muito, toda a assessoria, tinha esse momento da remixagem, do compartilhamento com os professores, né? Aqui a planilha mágica que vocês podem acessar depois é uma brincadeira com números que o desafio é que a criança descubra depois como a mágica é feita, né? É, por exemplo, oficinas como multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, que você consegue publicar o PowerPoint, você consegue criar o PowerPoint, publicar o PowerPoint, associar vídeos, e eu fazia isso o tempo inteiro. E inclusive tem interações, né? De professores que participaram dos encontros e que de repente colocavam aqui o que eles achavam, né? O que eles tinham percebido dessas oficinas. São muitos títulos, vocês podem ver aqui, depois eu vou deixar o link do blog para vocês, mas o contexto desses andares todos, eles passam por diversas tentativas, que claro, né, não são perfeitas, e nem devem ser. Então existem erros, você pode colocar, tem erro de ortografia? Pode ser que sim. Erro de conceito? Com certeza. Mas tem muito acerto também, né? É um material que você não consome pronto, você tem a oportunidade de aprender fazendo, de aprender a socializar, a construir, a pesquisar, a inserir links fazendo. Eu gosto muito dessas aberturas de PowerPoint como essa, que é uma abertura de um vídeo que chama o Teatro Azul. Até para o aluno perceber, né, que a estética é possível e que você vai trabalhar com a estética que você consegue criar naquele momento, né? Que você consegue ir para além se você tentar. Então você passa por um momento de desenvolvimento de expertise, né? De aprimoramento de técnicas. E lógico que há a reação das interações e esses aprimoramentos acontecem justamente nessas interações. É esse o sentido, né? Enfim, a internet e essa gratuidade permitiu criações para além do óbvio, né?